Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 113. Uma edição, eu diria, um tanto quanto oriental. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, o seu like, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E eu dizia para vocês que o nosso vídeo, a nossa edição número 113 do Sala de Poesia, é uma edição um tanto quanto oriental. E é assim porque nós falaremos sobre um assunto, um tipo de composição poética de origem japonesa, que são as tankas. E o que são as tankas? O título do nosso vídeo diz que as tankas são, ou a tanka é a mãe do haikai. E por que é que nós podemos dizer que a tanka é a mãe do haikai? Primeiro porque as tankas eram uma composição poética, ou são uma composição poética, cultivada há mais tempo do que o haikai. Quer dizer, as tankas vêm antes dos haikais. Embora muito se considere, ou muitos considerem, o haikai como sinônimo de poesia japonesa. Ou seja, fala-se em poesia japonesa, em composições poéticas de forma fixa japonesa, já se pensa logo no haikai. É óbvio que existem outras formas fixas de composição poética originárias do Japão, além do haikai. Uma delas é justamente a tanka. A tanka, ela é uma composição formada por 31 sílabas poéticas. Assim como em português, em japonês as métricas são contadas em sílabas poéticas. A métrica dos versos, ela é contada a partir da contagem de sílabas poéticas, o que nós chamamos de escansão, a escansão das sílabas poéticas. Diferentemente do que ocorre em outras línguas, em outros idiomas, e do que ocorria, por exemplo, na Grécia Antiga ou na Roma Clássica, que os versos eram contados em pés, eram medidos em pés. No japonês e no português, isso ocorre em sílabas. Então, a tanka, ela é formada por 31 sílabas poéticas, divididas em 5 versos, formando 2 estrofes. Os versos são de 5, 7, 5, 7 e 7 sílabas poéticas, respectivamente. Quer dizer, o primeiro e o terceiro versos são de 5 sílabas poéticas, o terceiro, o quarto e o quinto de 7 sílabas poéticas. O primeiro, o segundo e o terceiro formam a primeira estrofe. O quarto e o quinto formam uma segunda estrofe. E continuando a explicação de por que é que a tanka é a mãe do haikai, é justamente da emancipação desta primeira estrofe da tanka que se origina o haikai. Então, o haikai nada mais é do que a primeira estrofe da tanka. Então, essa primeira estrofe formada por 3 versos, em que o primeiro e o terceiro são compostos por 5 sílabas poéticas e o segundo por 7, essa estrofe emancipada se torna o haikai. Acontece que muitos escritores vão passar a escrever, ao invés da tanka com as 2 estrofes, apenas essa primeira estrofe, que será o haikai. Então, o haikai é originário da tanka.
É por isso que nós chamamos a tanka de mãe do haikai. E diferentemente do haikai, que é uma composição mais objetiva, né, que é uma composição menos flexível, o haikai registra um momento. Ele é uma anotação, um registro de um determinado momento, de um determinado instante. E o haikai é uma poesia de apreciação da natureza. Não vamos dizer que é de descrição da natureza, mas de apreciação da natureza. Ele fala unicamente da natureza. Mais particularmente, inclusive, o haikai está ligado à sazonalidade. Ele está ligado às estações do ano, né? Então sempre tem um termo que faz referência a uma estação do ano. Na tanka também existe essa referência às estações do ano. Também existe essa referência à sazonalidade. Mas a tanka ela é mais flexível. Ela fala de outros temas. Uma tanka pode falar de amor, uma tanka pode falar de saudade, pode falar de paixões, pode falar de memórias. A tanka pode falar de diversos assuntos, de diversos temas. Então ela é mais flexível. O haikai, ele é menos flexível, né? E a tanka, como a gente percebe quando lê alguns exemplos de tankas, ela foi mais cultuada pelas mulheres do que o haikai. Ou seja, houve e há mais mulheres escrevendo tankas do que mulheres escrevendo haikais. O haikai é mais masculino. Não que não existam escritoras de haikais, existem, mas na tanka isso é mais comum. É mais comum a presença de escritoras. Nós estamos falando, né, em japonês, nós estamos falando do Japão, tá bom? Porque no Brasil, no Ocidente, já é mais comum, né, escritoras tanto de tankas quanto de haikais. No Brasil, por exemplo, nós temos a Alice Ruiz, nós tínhamos, né, ou tínhamos porque já faleceu, mas temos porque a obra permanece viva, não é, a Helena Collodi. No haikai, inclusive, eu fiz um vídeo, nós fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre os haikais escritos por mulheres. Aqui nas tankas nós optamos por uma abordagem um pouco diferente. Temos tanto tankas escritas por homens, quanto tankas escritas por mulheres, que serão lidas daqui a alguns instantes. Eu separei 13 tankas para nós compartilharmos com vocês. Tá bom? Para vocês terem um panorama bem interessante do que é a tanka e de como se faz a tanka, né? E nós trazemos aqui, obviamente, as traduções em português, porque primeiramente eu não falo japonês, né? E segundo, eu não saberia traduzir, né, nada do japonês, não adiantaria nada, né? Então eu trouxe aqui as traduções em português. Por falar em Japão, durante um bom tempo, os japoneses ficaram conhecidos por, onde quer que eles fossem, levarem as suas máquinas fotográficas, as suas câmeras fotográficas. Então eu quero fazer aqui uma analogia, né, da fotografia, diferenciando, né, uma comparação, diferenciando as tankas dos haikais. Né? O haikai seria aquele take, aquele clique imediato. Você viu aquilo que estava acontecendo e já disparou, já apertou o botão de disparo, já disparou e registrou, né, imediatamente o que estava acontecendo. A tanka é como se fosse uma longa exposição, né, uma tomada de longa exposição. Então, expõe-se mais à luz, né, a tanka ela não registra um único momento, né, ela não registra um único momento. Ela transcende aquele momento em que ela foi escrita, transcende aquele momento em que ela foi concebida. E outra razão pela qual eu disse a vocês no início que esse vídeo, essa edição, ela é uma edição oriental, tem a ver com o modo como nós conseguimos chegar a esse vídeo. Já faz bastante tempo que eu tenho a intenção, nós temos a intenção de fazer um vídeo sobre tankas, mas me faltava chegar a um corpus de poemas, a um corpus de tankas que eu pudesse compartilhar com vocês. E aí entrou algo
que tem a ver com o nosso vídeo número 111, a nossa edição número 111. Eu falava que é possível, sim, nós unirmos o natural e o artificial, né? O orgânico e o tecnológico. Então nós podemos utilizar a tecnologia a serviço da poesia. A poesia é algo anímico, orgânico, mas para que nós pudéssemos pesquisar esse corpus de poemas que eu estou compartilhando com vocês, essas tancas, nós precisamos recorrer a uma ferramenta, né, de inteligência artificial. E aí nós recorremos, obviamente, a uma ferramenta oriental, recorremos ao DeepSeek, essa ferramenta chinesa, né, esse aplicativo chinês, e ele nos deu uma série de opções, uma série de sugestões, e a partir dessas opções, a partir dessas sugestões, nós chegamos então ao corpus que será compartilhado com vocês nesse nosso vídeo, nesta nossa edição que vai falar sobre as tancas, ou que está falando sobre as tancas. Então utilizamos a tecnologia em favor da poesia. Um detalhe que vocês vão perceber a partir do momento em que nós começarmos a leitura das tancas é o seguinte: assim como ocorre com o haikai, no Japão, as tancas não têm títulos, tá? Então, os poemas, tanto haikais quanto tancas, em japonês, não apresentam título. Os haikais passarão a receber títulos quando chegam aqui no Ocidente, tá? E as tancas, a mesma coisa. Então vamos lá, eu separei aqui, nós trouxemos algumas tancas, são 13 tancas, e vamos lê-las, compartilhá-las com vocês. A primeira tanca é escrita por Otomo no Yakamoshi. Otomo no Yakamoshi, ele é o autor dessa primeira tanca, que é uma tanca bem referente à natureza mesmo. Ela vai falar sobre a natureza, sobre belezas da natureza, sobre um quadro da natureza. Então temos o seguinte: no campo de primavera, a névoa paira, tão melancólica, neste crepúsculo, o rouxinol canta. Então essa é a nossa primeira tanca. Ela vai falar sobre certos momentos efêmeros da natureza, né? A efemeridade de certos quadros, de certas paisagens que se manifestam na natureza. Por exemplo, esta paisagem do rouxinol cantando, né, ela ocorre num campo de primavera, né? Nós estamos na primavera, né? A névoa que paira, melancólica, né? Então, o crepúsculo, então são coisas transitórias da natureza, são belezas transitórias. Então nós vamos para a nossa segunda tanca, que é uma tanca escrita por Izumi Shikibu. Izumi Shikibu. Então vamos à tanca escrita por ela. Izumi Shikibu é uma mulher. E é uma tanca que fala sobre amor, sobre saudade. Vamos a ela. Meus cabelos negros, desgrenhados, sem perceber, quando me deito, como sinto falta de quem os penteava. Então essa é a tanca da Izumi, né? Izumi Shikibu. Então a próxima tanca foi escrita por Kino Tsurayuki. Kino Tsurayuki. E é o seguinte: quanto às pessoas, quem sabe seus corações, mas na terra natal, as flores ainda exalam o perfume de outrora. Aqui, diferentemente da primeira tanca que a gente leu,
tínhamos a natureza na primeira, temos a natureza presente na terceira, né? As flores. Nesse caso, ele está falando sobre a permanência da natureza. Então, os homens mudam, as coisas humanas passam, né? Mas a natureza não. Então, a mudança do homem, em comparação, mudança do ser humano, em comparação com a permanência da natureza. A próxima tanca é escrita por um monge poeta. Tá? Ele vai falar sobre a morte, a sua própria morte. Tá bom? Como ele gostaria, ou onde ele gostaria de morrer. Tá? O monge se chama Saigyo Hoshi. Saigyo Hoshi. Ele é um monge poeta. Se eu pudesse escolher, sob as flores cairia, na primavera, no 15º dia do segundo mês lunar. Então, se eu pudesse, né, sob as flores cairia, quer dizer, ele gostaria de morrer sob as flores. Sob quais flores? Tá? Ele está dizendo que é na primavera, certo? No 15º dia dessa primavera. E no segundo mês lunar. O que acontece no 15º dia do segundo mês lunar na primavera? É o momento do florescer das cerejeiras. Então, o eulírico, o poeta, monge Saigyo Hoshi, gostaria de morrer sob o florescer das cerejeiras. Na primavera, sob o florescer das cerejeiras. Agora temos uma autora, a Yosano Akiko. Yosano Akiko. É uma poetisa, uma escritora que também fala bastante sobre a questão do amor, né? Então vamos ao seu poema, um poema amoroso. Devolvendo-te as pedras da manhã, leves sob os pés, ó neve, cai sobre mim como o aroma de maçãs. Então nós temos aqui, mesmo nos poemas amorosos, mesmo nas tancas amorosas, a natureza, ela espelha esse amor que está retratado. Todos os sentimentos retratados pela tanca têm a natureza como correspondente, certo? Então a natureza corresponde a esse sentimento. Então vamos à próxima tanca, né? É uma tanca de Ono no Komachi. Ono no Komachi. E a tanca é a seguinte. A cor das flores já se desvaneceu. Em vão, enquanto eu passava perdida em tristes pensamentos. Então, a autora está falando sobre o fim da sua juventude, né? Sobre o passar do tempo, né? Então, o tempo que passa enquanto ela se perde em tristes pensamentos. Ela lamenta que a sua juventude se tenha desvanecido, assim como a cor das flores. É o que eu falo. Todo sentimento retratado na tanca, independentemente se é amor, independentemente se é qualquer outro tema, tem um correspondente na natureza. Tem a natureza como seu ou como sua correspondente. Vamos a mais uma tanca, a tanca de Fujiwara no Teika. Fujiwara no Teika, se eu não me engano, é uma autora também. Olhando ao redor, nem flores, nem folhas vermelhas, apenas uma cabana
à beira-mar no crepúsculo de outono. Então, uma paisagem interessante, a paisagem outonal. A paisagem aqui, mais uma vez, a sazonalidade presente, né? As estações do ano. Então, temos a próxima tanka, uma tanka de Mibu no Sadamini. Mibu no Sadamini. No Monte Arima, nós já temos aqui até topônimos, né? No Monte Arima, temos o lugar. Quando o vento sopra pelos bambuzais de Ina, como poderia, mesmo por um instante, esquecer-te? Então temos aí a paisagem evocando algo inesquecível, né? O vento que sopra nos montes, né? E sobre os bambuzais, lembrando alguém, lembrando uma pessoa, provavelmente uma pessoa amada, uma pessoa querida da pessoa que escreveu, do eu lírico dessa tanka. Vamos à próxima tanka, tanka de Ishikawa Takubuko. Ishikawa Takubuko. Eu acho que é essa mesma pronúncia. Então vamos lá. Essa aqui é uma tanka mais irônica, né? É uma tanka, eu diria que de protesto. Vamos ver o tema. É uma tanka moderna, escrita no século XX. Então vamos a ela. É um autor, é um homem. Trabalho e trabalho, mas minha vida não muda. Fico olhando minhas mãos em silêncio. Então é quase que um protesto, né? A vida não muda. Ele trabalha e trabalha, mas a vida não muda. O que lhe resta é fitar em silêncio as suas mãos. Vamos a mais uma tanka, a tanka de Mokishi Saito. Mokishi Saito. Então vamos a ela. Ao lado, esse aqui é interessante, é que Mokishi Saito é um médico e escritor e poeta, né? E as suas tankas são conhecidas por terem um alto teor psicológico, mas temos a natureza presente, a natureza correspondente, sempre. Então, o teor das tankas do Mokishi Saito é um teor mais psicológico. E aqui ele está falando sobre ele em face, nós temos o eu lírico em face da morte da sua mãe, ou da proximidade da morte da própria mãe. Temos então a seguinte tanka. Ao lado de minha mãe, que se aproxima da morte, ouço no silêncio o coachar das rãs ecoando até o céu. Então ele ouve o coachar das rãs ecoando até o céu, enquanto sua mãe está próxima da morte. Então a trilha sonora da agonia da sua mãe é o coachar das rãs. E esse coachar das rãs vai ecoando até o céu para o qual provavelmente a sua mãe está indo. Então a sua mãe está indo para o céu e o coachar das rãs a acompanha até a chegada neste céu. Então vamos à próxima tanka, é uma tanka de Tawara Mashi. Tawara Mashi é o nome de quem escreveu, e se eu não me engano é uma autora. Por que você disse, esse sabor é bom? Eu batizei 6 de julho como dia da salada. É uma tanka engraçadíssima, né? Você fala, pô, mas como? O que tem a ver? Dia da salada, 6 de julho? É uma tanka que trata de questões cotidianas. E isso é uma marca das tankas escritas pela Tawara Mashi. A Tawara Mashi escreve sobre o cotidiano, né? Dia 6 de julho, ela considera o dia, ela batizou como dia da salada. Mas por que ela batizou como dia da salada? Porque a pessoa amada disse que o sabor da salada é bom.
e provavelmente no dia 6 de julho. Então aquele dia tornou-se um dia especial, porque é um dia de algo que agradou a pessoa amada. Então é o amor e o cotidiano juntos. Né? Aqui temos outra tanka de uma mesma autora de quem nós já falamos, né? Osamu Akiko. Osamu Akiko escreveu essa tanka. É uma tanka bem interessante porque ela traz um certo erotismo, que é uma coisa não muito comum na poesia japonesa, principalmente nessas composições, nesse tipo de composição. Então vamos a ela. Ó, você que prega o caminho da virtude, sem nunca tocar o sangue quente sob minha pele. Então você prega a virtude, você prega uma série de valores, sendo que certos valores, né, valores do corpo, você não experimentou, né? Então é isso. E temos a última tanka, que é uma tanka de autoria anônima, escrita por um camponês, né? Um camponês retratando o seu dia de trabalho. Olha como um camponês anônimo retratou o seu dia de trabalho. Na cabana do campo, onde se guarda o arroz outonal, o teto de palha é grosso, mas as mangas do meu kimono se molham de orvalho. Então, quer dizer, o arroz está protegido lá na cabana de teto grosso. O teto de palha que é grosso. Mas ele não está protegido das gotas de orvalho que molham o seu kimono. Então nós temos aí mais uma vez a sazonalidade. O arroz não é qualquer arroz, é o arroz outonal. Né? Então esse, pessoal, foi um breve panorama sobre o que são e alguns exemplos das tankas. Então nós explicamos aqui brevemente o que são as tankas, lemos, compartilhamos com vocês alguns exemplos de tankas e além disso falamos até sobre como obtivemos acesso a esse corpus de tankas, falamos até de dipsique. No Sala de Poesia fala-se de tudo, de algo tão antigo quanto as tankas e de algo tão atual quanto o dipsique. Esta foi então a nossa 113ª edição. Agradecemos a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham. Gostaria de agradecer aos nossos 374 inscritos e inscritas até agora, torcendo para que até o fim do semestre a gente consiga chegar em 400, né? 400 inscritos e inscritas. E agradecer em especial a Maria Nízia. Maria Nízia, muito obrigado pelos comentários que você fez à nossa edição número 112. Muito obrigado. Que bom que eu satisfiz a sua curiosidade em saber como se escreve em braille, tá bom? Façam todos como a Maria Nízia, se quiserem. Deixem os seus comentários. Muito obrigado a todos vocês que estão, que estiveram, que estarão conosco assistindo aos nossos vídeos, inscritos, inscritas, não inscritos ou não inscritas, muito obrigado. Voltaremos em breve, ainda falando de tankas, com mais uma edição do Sala de Poesia.